do Senhor Jesus Cristo, amém? Espero que você tenha vindo aqui, tenha vindo como eu, com o coração aberto, como terra fértil para ouvir a palavra do Senhor, amém? Então, que você possa já, vamos se colocar de pé em nome de Jesus, vamos fazer a oração primeiro antes de ler a palavra do Senhor, amém? Aleluia. Querido Deus e amado Pai, primeiramente nós te louvamos e te bendizemos nesta noite. Noite essa para a gente que é especial, porque temos o privilégio, Senhor, e a alegria de estar na tua casa. Oh Pai, obrigado por nos trazer debaixo da tua mão poderosa, da tua segurança. Embora que talvez tenhamos um dia difícil, um dia tribulado, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado por estar aqui em comunhão com meus irmãos, no mesmo propósito, Senhor, que é adorar, glorificar e exaltar o teu nome. Então que nesta noite teu nome seja enaltecido, exaltado. Estamos aqui, eu te peço agora, Senhor, abençoa a leitura da tua palavra, Pai, que eu diminua para que tu cresças, Pai, que apenas eu seja um instrumento, Pai, Pai, em nome de Jesus, tira todo orgulho e vaidade, Pai, que eu fique pequenino neste lugar e somente o teu Espírito venha falar aqui, Pai, que cada um dos meus irmãos possa estar em espírito para ouvir aquilo que o Espírito vai dizer à igreja. É isso que eu te peço nesta noite, abençoa a tua palavra para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, irmãos? Ainda em pé, que você possa abrir a sua palavra de Deus aí, amém? Em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Aleluia. Irmãos, nós vamos falar de um personagem nesta noite, que ele é muito citado na Bíblia, mas em momento algum, até eu andei pesquisando, e ninguém dá o ênfase, dá o valor necessário para esse personagem. Ele parece muito na Bíblia porque ele fica nas costas, na sombra de um grande homem de Deus, que foi o rei Davi. E um dia o pastor estava pregando esta palavra, eu estava sentado na segunda fileira lá atrás, e o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu espero que ele toque no seu coração como ele tocou no meu. E nesta noite eu vou falar de um homem muito rico, um homem muito nobre, com caráter, irmão, que nesta noite eu e você, se aprendemos com ele, nós vamos sair totalmente diferentes daqui, irmãos. Eu não digo para você que você não tenha, mas nesta noite nós vamos ser ricos como ele é rico, esse personagem. Porque existem dois tipos de riqueza, irmãos: a riqueza material, que as pessoas são bem-sucedidas, e a riqueza interna, espiritual, aquela que está dentro de mim e dentro de você. Se você às vezes é uma pessoa que tem dificuldade financeira, mas dentro de você, você é uma pessoa bem resolvida, você é uma pessoa muito rica, irmãos. O próprio Jesus fala que nem todo homem bem-sucedido e rico, ele às vezes, muitas das vezes, ele é o mais miserável de todos, porque não conhece o Senhor. O coração dele está contaminado, então a riqueza dele não diz nada para ele. Então o que importa é o que está dentro de nós. E esse homem, nesta noite, nós vamos ler a palavra dizendo sobre a história desse grande homem, um homem que serve de inspiração para mim e para você nesta noite, amém? Então vamos ler versículo 6 ao 13, 2 Samuel capítulo 11, do versículo 6 ao 13. E a palavra de Deus diz assim: então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe e como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disso, disse Davi a Urias: desce até a tua casa, lava seus pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, não desceu para a sua casa. Versículo 10. Fazeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste da tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse a Davi Urias: demora-te aqui
ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi convidou a comer, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Amém, irmãos? Davi aqui nesse momento, irmãos, ele fala para Urias, você conhece a história. Davi pecou porque não foi à guerra. Ao passar de um ano, costumava dizer, pode se assentar em nome de Jesus, perdão. Ao passar de um ano, irmãos, naquele tempo dos reis, era normal o rei sair para a batalha, para conquistar novos povos. Então Davi, quando ele chegou na terra da aliança, de Canaã, que Moisés que deu a entrada, Josué deu a entrada, na mesma hora que Davi estava lá, ainda tinha um povo para conquistar, né? Os amonitas. Então, o que ele fez? Em vez de ele ter ido para a guerra, naquele tempo era normal o rei, ele ir para a guerra com os seus soldados. Mas naquele tempo ele ficou em casa. E ele ficando em casa, ele foi até a sua varanda. E na hora que ele estava na varanda, ele avistou Betseba tomando banho. Todo mundo conhece a história. Só estou dando um lembrete aqui para a gente chegar na nossa mensagem. E ele não ter ido lá, ele concebeu o pecado. Amém? E Urias era um soldado fiel que estava na guerra defendendo o reinado de Davi. E na hora que ele concebeu, depois a Betseba ficou grávida. E ele, para encobertar o erro dele, que às vezes, muitas das vezes nós fazemos assim, não estou dizendo você, eu estou dizendo talvez alguém lá de fora, quando erra, quer cobertar o erro com outro erro. Então o abismo chama outro abismo. E Davi mandou chamá-lo para poder fazê-lo com que ele voltasse da guerra, ao tempo que ele já estava há muito tempo na guerra, diz a Bíblia, e ao voltar, ele sentiria a saudade da sua esposa, é natural. A gente que é casada aí, ou os jovens que um dia vão casar, você quando viaja numa jornada, seja para o trabalho ou alguma coisa, quando você volta, naturalmente você quer ter saudade da sua família. E assim, o que Davi imaginou? Quando ele voltar, eu vou perguntar sobre Joabe, sobre a guerra, sobre os homens, e vou despedir ele, para que ele fosse para casa. E eu creio que ele deitará com a sua esposa, e aí vai ficar tudo bem. Por quê? Porque o filho vai pensar que o filho é dele. Mas Deus, ele está no controle de todas as coisas, amém? Quem concorda? Então Deus não permite que as coisas erradas prossigam, irmãos. E naquela mesma hora, parece que eu fico vendo agora aqui, imaginando Urias pensando assim, não, eu não posso ir. Eu não posso ir porque se eu for, vou atrapalhar a salvação deste homem. Então parece que ele sabia, e ele falou, não, tudo bem. Mas ele, quando aqui diz o versículo, leia comigo. Então enviou o mensageiro a Davi, versículo 6, dizendo, manda-me Urias. No 7, vindo pois Urias a Davi, perguntou-lhe como ia Joabe, como iam os homens. No 8, disse Davi a Urias, desce até a tua casa para cobertar o meu erro. Mas aí Urias, no versículo 9, porém Urias deitou a porta, irmãos. Urias abriu mão do seu conforto, da sua esposa, que diz a Bíblia que era muito bela, para se deitar à porta. Porque sabe por que ele fez isso? Porque o coração dele não estava ali para falar com o rei. Ele veio em obediência ao rei. Ele não veio com o coração pensando em poder usufruir do bem que ele tinha, que era a sua esposa, que era a sua casa, seu conforto. Ele veio da guerra, concentrado na guerra. Nós cristãos, irmãos, temos que começar a passar a andar concentrados naquilo que nós queremos, nossos objetivos. Porque muitas das vezes lá fora nós vamos lidar com pessoas, com situações, circunstâncias que vão tirar a nossa visão. Mas aqui está dizendo aqui que ele, Urias, ele estava concentrado, por isso que ele não foi até a casa dele. Ele falou, não vou me assentar e vou dormir com o servo do rei. E na mesma hora a palavra diz que assim que ele saiu, o rei Davi mandou até iguarias para ele, irmãos. Ele tentou coagir, né? Tentou favorecer para que Urias cobrisse o pecado dele. Mas Urias parece que estava na visão, não sei se era Deus que falou no coração dele, que ele não foi para a sua casa, ele dormiu na porta. E aí no versículo 11, ele sabendo, os homens fez saber a Davi, no versículo 10 fizeram saber a Davi que ele ficou na porta da casa real. Então Davi no versículo 11, é onde eu quero chegar, ele respondeu a Urias, Davi respondeu a Urias, respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe meu senhor e os servos do meu senhor
estão acampados ao ar livre. A fidelidade desse homem é tão grande, irmãos, que ele sabia como é que estava o povo, prontidão para a batalha com os amonitas. E esse homem ele não conseguiu se desconcentrar disso. Por isso ele falou: não sou digno de ir até a minha casa e deitar com a minha esposa, sabendo que o meu Senhor, que a arca do Senhor, que o povo de Israel, que é o povo de Israel, e também o povo de Judá, e o próprio também aqui, irmãos, além do Joabe, que era seu general. A fidelidade desse homem, meu irmão, nesta noite quer nos ensinar alguma coisa. Porque aqui a primeira coisa que eu separei foi a arca. A arca representava, irmãos, a presença direta do Espírito Santo de Deus. Por que Deus mandou construir uma arca? Porque se você voltar lá no Velho Testamento, quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e aquilo levou algum tempo para poder fazer os 10 mandamentos, concorda? Você lembra dessa história? E nesse meio tempo, o povo coagiu, né, o seu irmão para que fizesse o quê? Um bezerro de ouro, porque eles queriam ter uma imagem, eles queriam ter alguém para adorar. Eles queriam poupar alguma coisa, eles criam em Deus, mas eles queriam ver algo diferente. Assim somos nós. Muitas das vezes estamos diante da peleja, diante da luta, e a gente quer ver algo palpável, a gente quer ver algo, quer ver a solução. E a gente tem que viver no Espírito, na fé. A fé só entra quando você não quer tocar em nada, mas você guarda no teu coração que Deus tem solução para o teu problema. Isso aí é o que ele queria. Então o povo, quando ele se perdeu lá, que pediu para fazer bezerro de ouro, que Moisés desce e quebra as tábuas da lei, mas depois Deus vai e manda fazer outra. Na própria arca aqui, estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Então o povo carregava aquela arca para simbolizar que o Senhor estava no meio do povo, para que o povo não se esquecesse, que ao ir à batalha, o Senhor estava indo com eles, porque nós somos assim às vezes. Muitas das vezes, eu e você, diante da peleja, esquecemos quem somos no Senhor. Esquecemos qual é o nosso lugar no reino de Deus, e muitas das vezes a gente fraqueja, esmurece, se entristece, deixa de vir à casa de Deus, deixa de ir no grupo de vida, que agora a nossa igreja é em célula, porque a luta está muito grande, está pesada. Então às vezes você tem uma necessidade do ser humano de querer ver algo, ver a solução, ver a resposta. Então nós temos que guardar essa fé que Urias tinha. Ele sabia que a arca representava Deus, ele sabia qual era o lugar dele no reino de Deus, no exército do próprio Deus. Porque quando você fala em rei Davi, você fala no povo de Israel, e quando você fala no povo de Israel, você está falando do próprio povo de Deus, que somos eu e você hoje. Eu e vocês que fomos alcançados hoje, que estamos aqui, aqueles que estão lá fora, que através de mim e de você, com a nossa fidelidade e fé, vamos alcançar para trazer para cá também. Mas essa fé tem que continuar. Nós temos que ser como Urias, que em momento algum pensou em curtir um momento de lazer. Ele estava concentrado na missão dele, irmãos. E esse homem falou no meu coração profundamente, porque eu fiquei pensando: rapaz, esse homem é citado, mas ninguém lembra disso. Que caráter é esse? Para pensar, depois em cada você vai ler melhor, e Deus do Espírito Santo falará contigo também. E você vai falar assim: rapaz, esse homem tem muitos atributos, esse homem tem fé, esse homem tem coragem, fidelidade, lealdade. Olha quantos atributos esse homem pode ensinar para a gente aqui nessa palavra. Do versículo 11, só o 11 já fala muito para a gente. Ele tem muitos atributos. Esse homem é muito rico, rico espiritualmente. Talvez é o que eu e você precisamos, ser maduros na fé, ser rico espiritualmente. Porque quando nós formos assim, saber quem nós somos no reino de Deus, saber o poder que Deus tem para mudar a nossa sorte, a nossa história, nós vamos parar de esmorecer diante de algumas lutas. Eu sei que tem dia, irmãos, que nem aquele que tem mais fé esmorece também, mas tem coisas tão pequenas que eu e você às vezes já quer ficar triste. E essa tristeza, irmãos, às vezes tem pessoas do nosso lado que queria ver você forte diante da luta e você se mostra fraco. Amém? Provérbios 24:10 diz que se você se mostrar fraco diante da luta, sua força será pequena. Está lá em Provérbios 24:10. Depois você lê. Então quando estiver diante da luta, dobra teu joelho, ora o Senhor, e pensa em Urias. Urias não pensou em momento algum em desistir. E esse homem não era israelita não, irmãos. Esse homem era teu, do povo hitita. E sabe quem foi esse povo? Foi um povo grande, numeroso, um povo conquistador, que na época, muitos anos atrás, no tempo que o povo de Israel invadiu Canaã, eles ficavam ao sul do povo de Israel, ao sul da terra de Canaã. E esse povo aos poucos foi extinto.
mas eles não foram inimigos do povo de Israel. E esse Etita, ele tinha os deuses dele, mas ele começou a crer no Deus de Israel. E depois que ele passou a crer, aí ele demonstra isso aqui, um exemplo de fé para mim e para você. Eu trouxe isso para a minha vida, que eu andava lá fora desgarrado, procurando alegria em tantas coisas, mas quando me converti no Senhor, eu comecei a buscar a fé, e hoje eu luto contra todos o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos, para poder ser fiel ao Senhor. Então esse Eteu aqui, Urias, ele é como se fosse nós, os novos convertidos, que um dia andou em tantas religiões, adorou tantas coisas, mas que hoje entende que só existe um Deus, um Senhor para adorar. Então faça como Urias, irmãos, tenha lealdade às coisas do Senhor, né? Seja fiel, persevere, seja corajoso. O tema da nossa mensagem, já até colocaram ali, eu nem falei, né? É fé, coragem para prosseguir. Se você não tiver fé, não tiver coragem, irmãos, para enfrentar o que lá, depois daquelas portas, está lá fora, a nossa realidade, a nossa vida natural, você não vai continuar na caminhada com o Senhor, não. Porque eu estou aqui, irmãos, desde o início dessa igreja, e é triste falar isso, mas muitos irmãos recebemos na portaria, cuidamos deles, abraçamos, ficaram algum tempo, mas depois, irmãos, infelizmente saíram pela porta dos fundos. Isso, ninguém está livre disso, nem eu nem você está livre disso acontecer. Por isso temos que ser como Urias, que quando decidiu seguir a Deus, seguiu com tanta lealdade, que deixou até sua esposa de lado. A esposa dele, em primeiro lugar, não sabia que ele estava no palácio. Ele foi chamado para poder acobertar o erro do rei Davi, o grande homem de Deus, que Deus declara que é o segundo coração dele, amém, porque se arrependeu do erro. É o que eu e você devemos fazer muitas das vezes. Erramos sim, não somos perfeitos, mas devemos nos arrepender para que Deus tenha misericórdia. Agora aqui, misericórdia, agora aqui você vê um homem que em momento algum a Bíblia fala sobre o pecado dele. Pelo contrário, irmãos, é um homem puro, rico, um homem cheio de pureza, de riqueza para mim e você se inspirar. Esse homem, irmãos, ele declarou a arca. Quando ele falou a arca, a primeira palavra que ele falou é o Espírito de Deus que está lá. Como que eu vou abandonar aquilo que é Deus? É o Espírito dele que está lá. Eu vou estar aqui no meio do meu lazer? Se Deus está lá no meio do povo, guerreando a guerra, como eu vou fazer isso? Como é que meu coração pode fazer isso? E ele falou, não, a arca está lá, então meu coração está lá, Davi. Ele praticamente disse isso para Davi. E logo depois ele fala assim, e Judá, e o povo de Israel, irmãos, esse homem é leal aos irmãos em Cristo. O povo de Israel sou eu e você. A sua vinda aqui, a sua contribuição com a obra, ou seja diretamente ou indiretamente, no dízimo, na oferta, aquilo que você contribui aqui nessa casa, tem mantido essa porta aberta. A tua fidelidade é a mesma de Urias, que pensou no povo. Ele falou, não, meu povo está lá, Israel está lá, Judá está lá, estou acampado no meio do arraial, ao relento. Como eu vou voltar para minha casa, vou me deitar com a minha esposa? Eu não posso fazer isso, porque meu coração está lá. Então aqui nós temos atributos do povo de Israel, nós temos o próprio Joabe, irmãos, um general. Irmãos, quem vê filme de batalha aí sabe, o general, ele tem tanto orgulho pelos seus soldados, que ele dependendo da circunstância, ele pode entrar na frente da espada do inimigo, para salvar seu soldado. Quem vê filme de guerra e de batalha? Acho que todo mundo vê, amém? Levanta a mão. Você já viu? Tu já viu o general virar as costas e deixar o soldado morrer? Eu nunca vi em filme isso acontecer, mas ele recebeu uma ordem de Davi. Agora eu pergunto a você se estivesse no lugar dele, você cumpriria essa ordem, irmãos? O cara é seu soldado leal, anda do seu lado, talvez já te salvou algumas vezes. O que acontece? Do general na hora da batalha fraquejar, o soldado salvar ele. Nós vemos isso em filme, isso é realidade. Será que algumas vezes, Urias não salvou Joabe da espada do inimigo? E como ele recebe uma ordem dessa? Uma ordem covarde, irmãos, injusta. É a mesma coisa que acontece conosco aí fora. Muitas das vezes você é bom para a pessoa, você abençoa ela, você cuida dela, mas você vê a ingratidão nela depois. Mas isso aí não faz a gente desistir não, porque o foco tem que ser igual ao de Urias. Urias, quando foi para frente da batalha, ele foi enfrentar a parte mais forte do exército inimigo. A parte mais forte foi a ordem de Davi, coloca ele diante da parte mais difícil. Quando chegar lá, que ele começar a guerrear, se afasta e deixa ele na linha de frente para morrer. Qual o general que faz isso, irmãos?
Que ordem é essa? Eu confesso a você, meu coração, pelo que eu me conheço, eu morreria com ele, porque isso é uma desonra muito grande. Você botar o teu soldado leal a você para morrer, eu não conseguiria fazer isso, não. Eu morreria com ele para não descumprir a ordem do rei, porque a ordem do rei era sacramentada, tinha que cumprir. Então sabe o que eu fazia? Ia eu e ele para frente da batalha, irmãos. Eu creio que muitos aqui fariam isso, e aqueles que não fariam, pense um pouquinho, você deveria fazer. Assim é na obra do Senhor. Enquanto alguns desistem, continua acreditando, continua prosseguindo em frente. Eu sei que não é fácil, irmãos. Você não tem noção de como é que é meu dia, quando o pastor me dá uma oportunidade de estar aqui. Se eu contar para você, você vai falar, você é um corajoso também, porque não é brincadeira não, irmão. Só quem vive é que sabe. Não adianta eu falar não, que Deus vê. O importante é Deus ver, não é eu ver, você ver, não. O importante é você dar o testemunho para Deus em primeiro lugar. Como você tem se comportado lá fora, como tem sido tua atitude, como você tem se posicionado diante da batalha. Você tem feito igual Urias, que aqui dizem os historiadores, os estudiosos da Bíblia, que quando Urias foi para frente da batalha guerreando, ele olhou para trás, e quando ele olhou para trás, diz que todo mundo se afastou, e ele olhando e lutando, e cadê o exército? Tu acha que ele parou, irmãos? Tu acha que ele não poderia? Será que não haveria uma condição dele chegar na hora de matar um, ferir o outro e se afastar também da batalha? Não, irmãos. Ele prosseguiu, porque o alvo dele era fazer a vontade do Senhor. Amém? Quem concorda? Aí dê uma salva de palmas para o Senhor, amém? Você está me entendendo? Aleluia! Ele poderia, irmãos, na hora da peleja, ele falar, o povo se afastou, então não é para guerrear mais não, eu vou voltar também, eu vou guardar a minha vida. Ele olhou, irmãos, ele viu o seu general olhando para ele. Quem viu a novela de Davi, do rei Davi, depois tu vai ver a cena, é mais ou menos isso aí que conta. E ele continuou pelejando. Diz a história dos estudiosos da Bíblia, teólogos, falaram que ele matou muitos inimigos, muitos, até conseguirem ferir ele matou muitos, irmãos, sozinho no meio da rota, mas não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele sabia quem era ele no reino de Deus, um homem novo convertido, que começou a profanar a fé cristã, e no momento da luta, sozinho no meio da batalha, em momento algum voltou a recuar. Não recuou, irmãos. E eu e você, diante da luta, como temos nos posicionado? Como você tem se posicionado diante da luta? Você tem enfrentado mesmo? Ou você tem recuado, como o general Joabe fez? Fica no teu coração, irmãos. É você com Deus. Não é eu que estou aqui para te perguntar, para te julgar, não. Porque eu sei das minhas lutas também. E eu sei que muitas das vezes dá vontade de desistir mesmo. Ninguém é de ferro, dá vontade de jogar a toalha, jogar tudo pro alto e falar, não, chega, não dá não, é muita coisa. Mas aquele homem me inspirou, e eu fiquei lendo Urias, eu fiquei, meu Deus, como é que pode? Um cara que era de outra etnia, profanava outra fé, adorava outros deuses, se converteu. Aí eu lembrei, sabe de quem, irmãos? De Caleb, né? Caleb também foi assim, se converteu ao povo e foi um dos que mais teve fé. Só ele e Josué, dos espias que foi lá ver a terra, dos 12, os únicos dois que trouxe fé para o povo foi eles dois. Ele nem israelita era. Então, irmão, esses homens servem de exemplo para mim e para você. Eu não sei de onde você veio da igreja, de qual fé que você profanava. Eu não estou aqui para te julgar. Eu sei que da onde eu vim, hoje eu estou aqui. E eu tenho certeza, plena certeza no meu coração, que vai ser daqui para o céu, irmãos. Que eu não vou voltar atrás não, irmãos. Pode vir o que vier, eu vou enfrentar. Sabe por quê? Porque além de mim, eu tenho um testemunho para dar na minha casa, para os meus filhos, para a minha esposa, para meus vizinhos, para meus parentes, pessoas que não acreditavam em mim, que hoje olham para mim e ficam com dúvida, mas quando eles veem eu me posicionar, eles acreditam. Então você, irmãos, você é a palavra viva do Senhor. Você é como Urias, palavra viva, aonde se coloca posicionado para vencer, para guerrear. Então seja Urias na sua vida, irmãos. Pega esse homem como testemunho e faz. Depois você lê com calma em casa, que vai ter tempo. Você lê, esmiuça a minha palavra, vai ter tanta revelação. Irmão, foi tanta revelação nesses dias que o pastor falou, Sérgio, vai ser quarta-feira. Foi tanta coisa que, irmãos, eu anotei tanta coisa que na verdade não estou nem usando o que eu anotei, de tanta informação. Cada hora o Espírito Santo falava de uma maneira, e eu falei, Senhor, é verdade. Como pode um homem de outro povo se converter e ter tanta fé?
não é verdade? Vocês estão conseguindo me entender, amém? Tem alguém em dúvida aí do que eu estou falando, amém? Então esse Eteu, irmãos, é um homem de grande fé, é um homem com muitos atributos da fé cristã, um homem que não é nem citado na Bíblia. As pessoas não lembram dele, só lembram dele por causa do pecado de Davi, que ele era esposo de Betseba. Mas Deus é tão bom, irmãos, Deus nos honra tanto, que lá em Mateus 6, vai falar de Urias de novo. No Antigo Testamento falou, e no Novo Testamento fala de Urias também. Amém? Eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia aí, em Efésios 6,13. Efésios 6,13, que fala sobre a respeito das armaduras de Deus, amém? Efésios 6,13. Vamos ler aqui o que nós temos para nos revestir contra o dia mau. Amém? Todos acharam? Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Amém? Isso que Deus espera de mim, irmãos, que a gente enfrente tudo e permaneça inabalável. E aí você tem, Deus vai falar lá na frente nos outros versículos, a couraça da justiça, né? Aí Deus vai falar da sandália da preparação do novo evangelho. Aí Deus vai falar do capacete da salvação, do escudo e da espada, irmãos. Tem tudo a ver com Urias, era um soldado. Um soldado, ele usa couraça, ele usa capacete, ele usa sandália, ele usa escudo, ele usa espada. Amém? Nós possamos fazer isso, nos revestir da armadura do Senhor, para no dia mau pelejar contra a nossa luta, e o Senhor será conosco, porque o Espírito dele habita em mim e você. Naquele tempo, irmãos, o povo tinha que ver algo, tinha que ver no Velho Testamento a arca. Hoje, nós somos tão valorosos para o Senhor, que hoje a própria arca, que é o Espírito de Deus, está dentro de você. Você é a arca do Senhor. Você sabia que você carrega algo tão grandioso dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus? Aí fica a teu critério, você vai usar ele para poder profanar a fé e ganhar pessoas para o reino, ou você vai usar aquilo que está dentro de você para fazer pessoas desistirem? Você vai ser uma pessoa que não acredita, que não tem fé suficiente, uma pessoa negativa. Como você vai se comportar? A arca diretamente está dentro de você. O Espírito de Deus habita aí, irmãos, habita aqui dentro de mim. E como que eu tenho que me comportar com isso? Urias, irmãos, ele se rendeu ao Senhor, e foi esse grande homem aqui, um homem cheio de riqueza. Não é riqueza natural não, irmãos, bem material não, a riqueza dele era interior. É o que eu e você muitas das vezes precisamos saber quem somos em Cristo Jesus, precisamos saber até onde Deus quer nos levar, como que Deus quer nos usar, irmãos. Todos nós temos um propósito, irmão. Todos nós temos um chamado. Eu não sei até onde Deus vai te levar. Talvez daqui a um pouco eu vou te ver no YouTube aí, pregando em nações. Só Deus é que sabe o que Ele colocou de precioso dentro de você. E muitas das vezes você vai pensar assim: mas eu não sou capaz, eu não estudei, eu não sou teólogo, como que eu vou pregar se eu não sou teólogo? Está aqui um jovem, de muito jovem, líder, prega a palavra do Senhor. Ele sabia disso um dia? Talvez não, mas quando ele se entregou o coração dele para o Senhor, Deus está levando ele cada dia mais para avançar. E assim Deus quer fazer comigo e com você. Só basta você se render ao Senhor. Faça como Urias, irmãos, que quando se rendeu ao Senhor, abriu mão do seu lazer para fazer a obra do Senhor. Guerrear para o povo de Davi, o rei Davi, era guerrear para propriamente Deus. Aquele era o povo de Deus escolhido. E ele sabia, irmão, que ainda que morresse, ele nunca ia recuar. Porque quando ele olhou para trás, ele podia ter recuado também, mas ele falou: não, ainda que eu morra, eu vou continuar seguindo em frente. Sabe por que ele fez isso? Abra sua Bíblia lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 2. Vamos fechar aqui a ministração da palavra, Apocalipse 2. Nós vamos ler o versículo 10 e 11 apenas, amém? Apocalipse, capítulo 2, verso 10 e 11. Podemos ler? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está a lançar em prisão alguns dentre vós,
para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém, irmãos? Quem lembra da passagem que fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Quem lembra? Essa é promessa, irmãos. Ainda que a gente não conquiste tudo que a gente quer nessa terra, ainda que a gente não seja como a gente queria que fosse a nossa vida, a nossa trajetória, ainda que a gente passe lutas e mais lutas, nós sabemos, irmão, que a promessa é que o melhor de Deus está por vir. Amém? O melhor de Deus está por vir, irmãos. É o melhor. Deus preparou o melhor para mim e para você. Não devemos perseverar, irmãos. Amém? Que você nessa noite, irmão, possa ser uma pessoa que possa começar a aumentar a sua fé. Irmãos, começa a regar teu coração com coisas que te trazem a memória e esperança. Se você ficar pensando em luta, não vou conseguir, isso aí vai ser difícil, isso não é para mim, irmãos, tu não vai chegar a lugar nenhum. O que te move a tua fé é aquilo que você coloca de informação para dentro de você, é aquilo que você rega de informação, é o que te move a seguir em frente. O que tem te movido? É a luta do trabalho que está te deixando desanimado? É a tua família que ainda está com dificuldade? É financeira, é dinheiro? É isso que está te movendo? Que está tirando a tua paz, a tua alegria? Então tu não vai chegar a lugar nenhum, irmãos. Você só vai chegar quando você começar a regar, alimentar, assim como o lavrador ele prepara a terra, ele joga a semente. Se chover é bênção, mas se não chover ele tem que ir lá regar. E se ele não regar, a semente não morre, tem que morrer primeiro, para depois germinar. E quando ela germina, você não colhe um fruto só. Mas isso somos nós na fé. Na nossa vida espiritual, temos que regar o nosso interior, daquilo que nos faz motivação, daquilo que nos faz avançar. Então que nessa noite, irmãos, você saia daqui com a mesma fé que Urias. Essa fé sabendo que ainda que ele morresse, ele sabia que a outra glória seria maior do que essa terrena. É o que nos move, irmãos. Talvez você não vai conseguir tudo que você queria aqui, ainda que não consiga. Só Deus sabe se você vai conseguir ou não. Você sabe que tem uma casa, uma morada, onde não tem dor, nem pranto, nem choro, onde você vai passar a tua eternidade, irmão, em espírito com o seu próprio Deus, porque aquele que está em Deus tem que estar em espírito, irmãos. Não tem como você adorar a Deus à carne. Você não vai conseguir entender o que Deus tem para falar com você, e nem Deus vai te entender, porque a comunicação do céu para a terra, para nós que somos filhos, servos do Senhor, tem que ser espiritual. Deus só te entende quando você entra no espiritual, é lendo a palavra, é orando, é praticando a sua fé. Irmão, se a vida do cristão fosse fácil, né? Todo mundo queria. Essa igreja aqui já tinha se mudado há muito tempo. Se fosse só promessa, só bênção, só vitória, essa porta aqui estava pequena. Mas aqui é casa de Deus, aqui é pregado o evangelho da salvação. Nossos pastores não estão aqui não, porque estão viajando para buscar mais conhecimento, para trazer para mim e para você. Que Deus guarde e abençoe eles cada dia mais, que só Deus sabe como é que eles passaram para chegar até aqui. A luta dele não foi fácil não, irmãos. Quem não conhece a história, depois pergunte a alguém. Então, irmãos, para chegar onde você quer chegar, você vai ter que batalhar, vai ter que guerrear. E talvez, irmãos, você vai guerrear até o fim, e a tua vitória não vai ser na terra não, talvez vai ser só no céu. Amém? Alguém está me entendendo? Então, meu irmão, nessa noite que você possa fechar os teus olhos. Você que vem aqui nesta noite e vê assim pensando, a luta está muito grande, eu estou pensando em desistir, eu não aguento mais, a peleja é muito forte, eu quero guerrear.